Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Rapaz, eu tava fazendo vídeo aqui. Paz Deus. E o vídeo parou, eu nem sei porquê, apareceu uma mensagem ali e ele parou. Mas vou fazer novamente aqui. Deus seja louvado. Deus, paz Deus a todos. Eu perdi até o rumo, né? Mais um dia, hoje quarta-feira, dia 18 de março de 2026, acabando já, no meio do ano já quase. É que vá, eu não vejo a hora de Jesus vir resgatar o seu povo, sua igreja. Preparado eu não estou, mas o Senhor vai preparando nós aí, né? Está preparando, né? Pessoal, hoje eu pretendo congregar, né? Pretendo ir para o culto hoje, né? Falar em culto, eu nem o que eu estava falando lá, eu nem sei mais o que eu estava falando. Falar em culto, né? Eu acredito que eu fui no culto domingo já tinha acabado a liberdade dos testemunhos. Um irmão veio lá de trás lá querendo testemunhar. O irmão ainda falou: não, já acabou a liberdade. Eu precisava só pedir saudação. Aí o irmão foi lá e falou: não, irmão, eu vou contar um testemunho. E contou um testemunho. Só que ele falou algumas coisas, né? Acho que foi um pouco contra a igreja, né? Contra manifestou algumas coisas dentro da revelação que ele falou, né? Que Deus tem mostrado para ele. E eu achei o irmão com muita franqueza. Os irmãos não gostaram não, né? O irmão lá na frente não gostou não. Mas falou com muita franqueza. Sinceramente, eu acho que o que ele falou da parte de Deus. Eu creio assim, a igreja, o culto, ele tem que ter decência e ordem, né? Tem uma presidência, né? Tudo ali tem que ser muito bem administrado. Só que nós vamos começar a ver esse tipo de coisa. Já estamos vendo. Esses dias mesmo eu vi tantos vídeos aí, tantas coisas que estão acontecendo por aí, né, irmãos? Tomando a palavra ali, levantando e falando lá. Sabe, não é bom, lógico, isso não é bom, isso é terrível. Isso nos mostra que as coisas não vai bem, né? Infelizmente isso vai contra, né? Isso não é bom para a igreja. Mas infelizmente está acontecendo tantas coisas que está se levantando pessoas aí, levantando gente dentro da própria igreja, hein? Nós estávamos vendo gente lá fora fazer as coisas. Nós estamos começando a ver gente dentro da igreja manifestar as coisas. E eu acredito, eu tenho um sentimento assim, que isso vai ser comum, né? Os irmãos vão tentar inibir, tentar conter isso, mas aí o estrago já vai ser muito grande, né? Vai ser muito grande. Isso não é bom, né? Não é bom, mas infelizmente, às vezes não, infelizmente a igreja às vezes também não colabora, né? Os irmãos não colaboram, né? Não colaboram. Nós precisávamos encontrar um caminho certo para que a igreja ficasse em paz, né? Para que os irmãos voltassem a ter uma união. Nunca teve união, na verdade nunca teve. A verdade é essa. Mas que nós realmente agora conseguíssemos alcançar a união, né? União. Isso confronta com muitos interesses, muitas visões, formas de pensamentos diferentes, né? Dentro da igreja, dentro do ministério da igreja, muitos pensam diferente. E esse tipo de fala minha aqui, ele choca com interpretações lá. Mas nós estamos vendo que o único caminho é a união, né? É a igreja se unir. Mas os irmãos pedem para se unir como: eu não vejo os vídeos dos críticos, não faça isso. Não, isso aí não funciona. O crítico lá, um conselho que a igreja manda lá, os irmãos falam de denunciar, né, alguns vídeos de críticos. Até eu faço, tenho feito bastante, né? Quando realmente é uma crítica assim que eu vejo que é puramente com interesse de dissolver a igreja, sabe? De criar
algo ruim dentro de nós, entre nós, né, irmãos, né? É o que mais está acontecendo agora nos canais do crítico, principalmente aquele crítico número 1 lá, né? Sabe, umas críticas que ele faz ali, nada com nada. O cara tá ali apenas para poder fazer um mal à igreja, né? Tem críticas que ele já falou ali que eu concordo. Já falou, não tem nem falado mais tipos de críticas. A crítica dele agora é meio que destrutiva mesmo. Assim, olha, agora eu quero pisar na cabeça. É isso que ele tá fazendo, né? Então, isso aí não, isso aí tem que denunciar mesmo. Denunciar, eu denuncio. Vou lá e na plataforma lá e denuncio. Agora, tem outros que estão indo também no mesmo caminho, sabe? No mesmo caminho, só que tem porta aberta, né? A igreja tem porta aberta e não está conseguindo entrar num consenso ali para poder fechar as portas das coisas ruins que estão acontecendo. Tá querendo fechar da forma que você pode fechar uma semana, 2 semanas, um mês. Daqui a pouco as pessoas voltam. Os problemas vão acontecendo. As pessoas estão vivendo problemas, sabe? Problemas gravíssimos. Estamos vivendo um problema gravíssimo, todo mundo, sabe? Que Deus vai ajudar o povo. Mas vai ajudar também na medida. Será que a forma que a igreja está trabalhando não está afastando o povo de Deus? Tomar cuidado com isso, porque aí pronto, o povo se afasta de Deus, não consegue receber de Deus ajuda, porque se afastou de Deus. E quem é o culpado disso? Eu não estou dizendo que entendeu? Eu tenho meu pensamento a respeito disso, mas não estou aqui no vídeo falando que é exatamente, é uma coisa para refletir. Os irmãos têm que refletir a respeito disso, entendeu? Então, na minha visão, no meu entendimento, nós temos que unir a igreja, unir de verdade, né? Tem gente que nunca recebeu uma visita do irmão, tem gente que nunca recebeu um abraço do irmão do ministério, entendeu? Então, sabe, isso é esse tipo de relacionamento que eu estou falando, de união, sabe? Nós precisamos se juntar de verdade, entendeu? E aí, uma igreja forte, ninguém derrubou uma igreja forte. Nós estamos, acho que no caminho é meio que errado, sabe? Nos tempos muito difíceis. E isso que está acontecendo, essas coisas que nós estamos vendo aí nos últimos dias, né? São coisas que, se a igreja não mudar, não interceptar isso da forma que eu estou falando aqui, porque só tem essa forma, não tem outra forma. Se a igreja não interceptar isso, vai ser uma nova onda de êxodo, né, do povo. Pode olhar, o povo está vivendo problemas gravíssimos, e isso acaba, infelizmente, né? Acaba que a gente vai questionando, duvidando da fé, até mesmo da existência de Deus, viu? As pessoas acabam que não é possível, eu estou passando por isso, eu escutei a palavra ali, eu escutei isso aqui, eu fiz não sei o que, não, tem alguma coisa errada, e as pessoas começam. E aí, quando vem os críticos e falam, quando chega a gente se manifesta dentro da igreja e fala alguma coisa, tô falando aqueles tipos de críticos, né? E fala alguma coisa, fica fácil você pegar e a pessoa fala assim, não, eu tô fora. É uma questão, é questão de refletir isso daí, entender o que eu tô falando aqui, né? E não é verdade, Deus está na nossa vida, Deus está totalmente na nossa vida, mas para Deus agir na nossa vida depende de nós, depende da nossa fé, depende da nossa da nossa relação com Deus. Deus não vai agir. Se aquela mulher lá que estava com fluxo de sangue não tivesse ido lá e tocado em Jesus, ela tinha acabado o fluxo de sangue dela? Não tinha. Ela precisou se levantar, ir lá e correr e passar pelo meio do povo e chamar a atenção do Senhor Jesus. Não foi? Foi assim, ué. Então, se a gente o povo não buscar a Deus, dificilmente. Hoje mesmo eu estava buscando a palavra, buscando em Deus. O Senhor mandou para mim, Jeremias 16.
Pode olhar lá, pode olhar. Aquilo ali, se você for ler, está dentro de um contexto daquela época. Mas se você for espiritualmente discernir aquilo e trazer isso para a nossa atualidade, nós vamos ver aí que Deus ele está falando, olha, aqueles que estão buscando outros deuses, tem gente que o Deus dele é o dinheiro, é a casa, é o filho, é a mulher, é a esposa, é o esposo. Isso pode, representa isso, sabe? Tem gente que está endeusando a sua própria vida, buscando, idolatrando a sua própria vida, esquecendo de viver uma vida espiritual, uma vida de relacionamento com o Pai, com o Criador, entendeu? Então, precisa tomar cuidado, porque se a gente vive dessa forma, pode ser que Deus ele feche as portas para nós, né? Deus ele fecha as portas, não no coletivo, mas no individual de cada um, entendeu? Pode ser que Deus feche a porta para mim, pode ser que feche para você, para o outro, né? Aquele que estiver vivendo um relacionamento espiritual, né, um propósito espiritual, pode ter certeza que Deus vai cuidar, Deus vai tomar conta, não da forma que a gente quer, né, mas Deus vai tomar conta de nós, vai cuidar. Os cuidados de Deus não faltará na nossa vida, né, não faltará. E então eu busco, sabe, eu busco dessa forma. Um irmão mandou para mim e falou: irmão, a direção da tua vida é Deus que vai te dar. Busca, irmão, come palavra. Palavra, ela está mandando eu ler a Escritura. Lê a Escritura, irmão, porque a direção é Deus que Ele vai te dar, Ele vai te mostrar. Ele vai te dizer para onde você deve ir, o que você deve fazer, Ele vai te mostrar. E eu estou ali, ó, buscando, e olha assim, ninguém sabe nada da minha vida. Ninguém tem nada a ver, eu não deixo ninguém saber de nada, meu, sabe? O que é que eu... Às vezes as pessoas falam assim, ele fala demais, né? Você pensa que eu falo. Eu falo o que eu quero falar. Mas ninguém sabe exatamente da minha vida, entendeu? Então eu não deixo ninguém saber exatamente das minhas coisas. Então, então eu tenho coisas buscando em Deus, né? Buscando, mas também não estou importunando o Senhor, porque o Senhor não é obrigado a fazer nada por mim. O Senhor não é obrigado, a única promessa que o Senhor fez para mim foi de me levar para o céu. Né? Disse que se eu tiver um relacionamento com Ele, né, uma vivência com Ele, Ele abrirá as portas para mim. As portas não quer dizer carro, casa, enfim, as coisas dessa vida. Não quer dizer isso exatamente. Isso está incluso, mas não é só isso, né? E não é exatamente isso, e não é da forma que eu penso, é da forma que Deus pensa, da forma que Ele quer, entendeu? Então, a direção da minha vida é assim, que eu busco em Deus, que eu estou buscando em Deus, é assim, é Ele me mostrando. Nós vamos ver daqui para frente coisas sobrenaturais acontecer, né? Sobrenatural. Aquele que estiver buscando a Deus de verdade, ele vai ver coisas sobrenatural, né? Nós vamos, tem coisas impossíveis que vão acontecer na nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, no material, no espiritual, na saúde, né, no físico. Muitas coisas vão acontecer na nossa vida e na vida daqueles que nos rodeiam, daqueles que nós tratamos. Vai acontecer, vai acontecer. Deus está chamando o povo dele para esse propósito, para esse tipo de relacionamento, entendeu? E é difícil, não é fácil, né? Não é fácil. Agora há pouco mesmo eu estava vendo ali um pastor lá nos Estados Unidos, de uma igreja, né, que foi para os Estados Unidos lá, 2 anos já lá, com um propósito, só que o propósito não acontecia. Ele pegou, Senhor, vou voltar, com vários sinais de Deus lá, que Deus deu para ele, na boca de outras pessoas até, mas as coisas estavam ficando difíceis para ele, difíceis, muito difíceis. E na hora que ele estava pegando, já fazendo praticamente as malas dele, bem literalmente mesmo, quase fazendo as malas, mas já estava vendendo tudo, doando tudo, já estava para vir embora, já tinha conversado com a família, com todo mundo,
E estava indo embora. Deus, do nada assim, entregou para ele aquilo que era o propósito de Deus e que fez ele saber lá atrás, há 2 anos atrás, mais ou menos, né? Quando ele foi para os Estados Unidos, ele está lá, né? Estava falando a respeito disso, né? Dando o testemunho dele. Então, não é fácil a gente viver pela fé, né? Viver pelo... Não é fácil, difícil demais. É difícil demais. É o que ele mesmo estava falando a respeito disso. A espera, né? A espera. É muito difícil. A espera em todos os sentidos, sabe? A espera por aquilo que Deus te falou, aquilo que Deus te mostrou, aquilo que você tem necessidade. Enfim, a espera, ela é muito difícil. Ela é muito difícil. Mas é aí que Deus, ele capacita, aí é que ele transforma, aí é que ele desenvolve, entendeu? É aí que nasce as grandes maravilhas, a maravilha sobrenatural, espiritual, que é milagre, né? Os milagres que Deus faz na vida do povo, né? Do povo dele. É isso aí, pessoal. Vou encerrar aqui. Hoje eu não fui entregar folheto, porque o tempo tá esquisito. Estraga meu folheto, né? Se eu deixo lá nos veículos, deixo nos carros, né? Eu tô colocando em carro esses dias, mas às vezes eu coloco na caixa de correio também. Mas esses dias é carro. Então, se chover, estraga. Aí não dá. Tá? E eu não sei se vai chover exatamente, mas tá carregado ali, meio querendo estar um tempo parecido com chuva. Então eu achei por bem não entregar hoje, né? E eu fiquei olhando e falei, não, vai estragar meu folheto. Mas é isso aí, pessoal. Deus nos abençoe, né? Nos ajude em tudo, assim como Ele vem ajudando. Ninguém despreza isso. O Senhor tem te ajudado, tem me ajudado, está ajudando cada um de nós. Às vezes para você é insignificante, mas o que Deus está fazendo é gigante na vida de cada um de nós. Deus seja louvado.